sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, e damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então a gente está vendo mecanismos de influência espiritual coletiva trabalhado pelos gênios da sombra. E o último dele que a gente está analisando é a competitividade, que gera concorrência e rivalidade. Isso nasce com a comparação. Comparar é você examinar as diferenças dos elementos ou fazer juízo do valor entre dois elementos. Toda vez que eu comparo alguma coisa, eu tenho uma referência. Isso é que é interessante. Quando eu comparo duas coisas fora de mim, eu dou referência de uma para outra, entendo? Eu vejo que eu tenho algo melhor no sentido, outro tem algo melhor no outro, tem melhor no outro. E assim eu vou comparar. O problema é quando você é estimulado a fazer comparação com o outro. É aí que a coisa começa a complicar. Porque quando eu estou analisando o outro, como ele é, como ele está, como ele se mostra, eu estou vendo a aparência do outro e a comparação que eu estou fazendo é comigo. A coisa é sutil. Você leva a se comparar com fulano. Você, olha, e você mesmo pega, olha como ela está pintando o rosto. Por que eu não pinto assim também? Tá, não está cortando o cabelo. Por que eu não corto assim também? Olha a roupa. Por que eu não uso assim? Você entendeu o que é comparação? É você tomar a medida da aparência do outro para ser uma medida da sua essência. A coisa ela é muito sutil, porque é no meio desse sistema de comparação que isso termina gerando um hábito. E hábito é tudo aquilo que eu repito de uma maneira automática, porque é pensamento tipo 1, sem gastar reflexão, sem analisar o porquê profundo daquilo, e eu vou tomando a medida do que eu vejo lá fora para ser medida do valor da minha vida. Então eu vejo fulano que fez uma tatuagem, ele fez, eu faço. E você faz a sua tatuagem. Você entende como é sutil a coisa? O problema maior, sabe, é que toda comparação, ela termina despertando em você algo que vai incomodar. Porque você nunca vai chegar na altura daquilo que aquele outro está tendo com aquilo que você está querendo viver, que pertence a ele. Isso gera uma frustração interior na pessoa. E por mais que seja a capacidade dela de dizer que não é desse jeito, interiormente é o que acontece do ponto de vista subconsciente. Porque ela vai estar sempre com o hábito de avaliar aquilo. Todo hábito tem um gatilho, tem uma tendência e tem um comportamento. Um comportamento e tem uma recompensa. É assim que acontece. Então, qual é a finalidade do hábito? É você ter a recompensa. Você atingiu a recompensa? Se você não atingiu, você vai querer de novo, para que você atinja aquela recompensa. Então você vai ser igual ao modelo que aparece na televisão? Nunca. Nunca. Aquilo ali que foi editado, tá entendendo? Você nunca vai chegar aqui. Então, você está sempre comparando, porque aquilo é automático, é um hábito, e você vê que não está gostando daquilo. Então, quando você não gosta, entende?
isso vai surgir em você 3 mecanismos de defesa do ego. Defesa do ego, você sabe, defesa da nossa personalidade. E esses 3 mecanismos de defesa do ego, como a gente falou a semana passada, são esses 3 aqui. Inveja, fofoca e subserviência. Então, isso é o que vai gerar quando você, na competitividade, você já está perdido, porque você não vai atingir aquela meta, mesmo querendo imitar aquela pessoa. Então você começa a se frustrar com aquilo, e isso vai despertar em você inveja. O que é inveja? É aquela sensação de desgosto e raiva que eu tenho com a posse ou o sucesso dos outros. Então você vê o sucesso do outro. O cara está na ponta, a mulher está lá, entendeu? Modelo. E você querendo, se esforçando, puxando daqui, puxando dali, bota o cabelo para cá, cabelo para outra cor, tá entendendo? Não sei o que lá, vou malhar assim, vou fazer ginástica, mas não consigo chegar. Entende que isso gera frustração? Entende? Isso começa a te incomodar, te causar um desgosto, porque você vê o outro ir, e você se esforçando para querer ser melhor ou igual aquele e você não consegue. Nasce esse sentimento de inveja. Está dando para entender a coisa? Pois é. Aí Kardec chega no livro dos Espíritos e pergunta, mas por que os inferiores têm tanto perturbar a gente? Eles se sentem melhor nisso, o que é que acontece com eles? Não. Eles vêm apenas por causa de inveja. Inveja porque vê você melhorando, se esforçando, ele se compara com você, vê que você está indo, vê que ele não dá conta de ir, ele quer ganhar aquilo sem fazer por merecer, sente inveja de você, fica com desgosto ou raiva, com a posse ou com o sucesso que você está tendo. Entendeu que é a mesma palavra que diz a mesma sensibilidade, o mesmo sentimento? Quando você entra em sentimento de inveja, seu padrão vibratório emocional é igual aos outros que também são invejosos. Então isso leva a você ter o quê? Intercâmbio mental com essas entidades. É só o que eles querem. Só isso. É como a gente estudou aqui desde o começo, que a gente está analisando essa influência sutil. Tudo eles fazem para que tenha um intercâmbio mental entre a sua mente e a mente deles que querem te influenciar. Então, junto às mesmas vibrações, foi feito o intercâmbio. Depois que é feito o intercâmbio, o que é que eles vão fazer? Tomar conta da tua casa mental. Então, toda vez que você inveja alguma coisa, você está se comunicando com a espiritualidade inferior. E não tem essa história de dizer que é inveja branca, porque isso também é mecanismo da espiritualidade inferior. Ah, mas é inveja branca, inveja boa. Como vai ser inveja boa se você está desgostoso e com raiva? Você já viu raiva ser uma coisa boa? Coisa boa é você amar, gente. Coisa boa é você gostar de fazer o bem, e não você ficar desgostoso com a posse ou o sucesso dos outros. Então é isso que o sentimento de inveja vai fazer com todos. Então você acha que é uma coisa simples. Não, todo mundo é desse jeito. Não é que todo mundo é desse jeito. Num mundo de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem, o que é mais comum são as pessoas serem invejosas. Por isso que a espiritualidade inferior são invejosos. E é aí que está o problema. E quando eu desperto em mim esse sentimento, eu estou na mesma faixa vibratória com eles, eu faço parte deles. E eles vão fazer parte de mim. Não tem diferença. Você vai ler o livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec falando a respeito dos frutos, que é justamente isso que eu estou dizendo. Ele diz que o teu pensamento não fica só na tua consciência, na tua mente. Mas à medida que você vai pensando, você vai retratando em volta de você todo aquele processo que você está idealizando, como se fosse uma verdadeira televisãozinha que você estivesse mostrando do seu lado o que você está pensando. Mas não pensa que fica só nisso. O pensamento ele se irradia para o mundo espiritual com uma destinação precisa
do teor vibratório que você está tendo com aquela ideia. E o teor vibratório daquela ideia é justamente a emoção que deu origem àquela ideia. E essas emoções, elas se relacionam entre si, e aquele pensamento que você projetou, você recebe de volta. Então você foi invejoso, você projetou, você recebe de volta inveja. Então é uma inveja que vai e muita inveja que vem. Porque não é só uma pessoa que está no mundo espiritual querendo invejar, são muitas. Você faz parte de uma falange e você mergulha naquilo ali. Então, o que é que acontece com isso? Você dá uma quantidade X de energia e recebe X vezes 100, 10, 1000 com a mesma tonalidade. Então, não é só a emoção, o sentimento de inveja. É que cada vez que eu tenho uma emoção a mais, aquilo vai dar uma repercussão em mim para que eu tenha mais pensamentos e ideias a respeito daquele sentimento. Porque todos os pensamentos e ideias que eu tenho nascem de um sentimento. O padrão básico da gente viver é a nossa afetividade. E o que é que acontece com isso? Então você teve aquela ideia, você comparou, você invejou, você se frustrou, aquilo ali é ruim, você continua pensando e vai chegar mais ideias para que você continue se comparando e sentindo mais inveja. E aí vai surgir a segunda coisa desagradável dessa comparação. A tal da fofoca. Fofoca. Pois é. A fofoca nasce disso aí. É você tentar denegrir o outro. Porque você não conseguiu ser igual ou melhor do que ele. Então o que é que o invejoso quer? Quer acabar com o outro. Por que é que os espíritos inferiores vêm nos perturbar? Para tentar acabar conosco. Porque eles ficam incomodados com a posse e o sucesso daqueles que estão trabalhando no caminho do bem. Então eles vão fazer de tudo para denegrir a imagem. E é isso que a fofoca quer. Entende? Porque cada vez que você leva uma fofoca, você leva uma pitadinha negativa para denegrir aquela pessoa. E quando você encontra outro que é fofoqueiro, aí é que a coisa fica boa mesmo, né? Porque haja pitada negativa. E haja fofoca, tá entendendo? E vamos mandar para isso, vamos mandar para aquilo, entende? E rede social só serve mais para esse mecanismo de fofoca mesmo, sabe? Aí você vê depois as televisões levando aquelas imagens, essas novelas, essas coisas todas, fofoca, é fofoca, projetando coisas indecorosas. Por quê? Porque cá para nós, eu não assisto o BBB. Eu nunca assisti esse troço. Mas pelos comentários que eu vejo, entende? Do jeito que diz que é sexo explícito, de tudo que é jeito, entende? E a conquista daquilo outro, entende? As pessoas não conseguem aquilo, mas eles não conseguem desligar daquilo, sabe? Porque aquilo gera um hábito, gera um vício, entende? E depois eles começam a denegrir, porque eles não conseguem ter o sucesso que aquelas pessoas têm. Não conseguem ter as posses. Então, fica longe de fofoca. Corta. Não deixa que você seja um membro daquela fofoca. Porque se você vai fofocar junto com os outros, danou-se. Você vai entrar no mesmo padrão vibratório da fofoca. O mesmo padrão vibratório da fofoca são os espíritos inferiores. Você vai estar recebendo sempre energia negativa junto de você. Então, você diz que quer melhorar, você diz que está um padrão vibratório bom, você quer ser alegre, quer ser feliz, quer trabalhar, coisa e tal, mas você não vive da maneira que deveria viver para atingir a meta que você gostaria de alcançar. Porque você vive mergulhado onde existem invejosos e fofoqueiros. A gente está no mundo e a gente tem que perceber tudo. Precisa perceber. Para que percebendo, você possa ser senhor de si mesmo. E saber fazer suas escolhas. Ninguém tem que ficar querendo dizer que não percebe o mal que está passando em volta dele. Quem está agindo desse jeito está sendo puritanista. Isso não é bom, isso é doença.
a gente percebe o que é errado, mas que a gente faça a nossa escolha para assimilar só o que é bom. Perceber é normal. A assimilação é opcional. Então, quando você percebe que tem inveja e fofoca, você pode olhar para você mesmo e dizer: percebo. Isso até me deu um negocinho lá dentro, sabe? Porque eu ainda tenho esse negócio em mim. Mas não é isso que eu quero mais para a minha vida. Então, eu não vou participar disso. Corta. Corta. Dá limite. Seja uma pessoa prudente. Mesmo sentindo. Por quê? Porque isso faz parte da gente. A gente está no planeta de provas e expiações. Ainda existe em mim essas tendências e predisposições negativas. Mas existe em mim a capacidade de ter uma boa percepção para tomar decisões melhores. Se você quer realmente ser melhor, se você quer realmente fazer algo diferente e positivo na sua vida, saiba perceber, para saber escolher e assimilar só o que for positivo. Corta o que é negativo. Não entre no mecanismo de fofoca. Isso nunca vai trazer coisa boa para você. Entenda, do ponto de vista afetivo, só existem duas correntes energéticas no mundo. A corrente do bem e a corrente do mal. Não existe mais ou menos. Mais ou menos ele é duplamente culpado, entende? Ele enxerga o bem, mas arruma um jeitinho de ficar fazendo o que é errado. Tá? Então, só tem essas duas. Se você sabe que só tem duas, e você sabe que uma não é boa, você é melhor fechar a porta daquilo e ir para o caminho do bem. Cada um é construtor de si mesmo. Não é o outro que vem me construir. Meus problemas sou eu que tenho que resolver. Meus vazios sou eu que tenho que preencher. Não é o outro, não. Eu que me construo. É como Paulo falava para a gente: a cada dia você pode construir um homem novo, educando um homem velho. Grande sabedoria de Paulo, como falou isso. Então, sabendo que existe fofoca, sabendo que existe inveja, corta. Porque senão você vai cair no passo seguinte: a subserviência. E esse é um dos piores que pode existir. Porque subserviência é você olhar, se comparar, ter inveja, fofocar, e depois você olhar para você e dizer: mas eu não nasci para isso. Isso não me pertence. Isso é só para os outros. Isso é para ele. Ele estudou, passou no vestibular. Eu não dou conta disso. Eu não sou capaz. Isso é só para algumas pessoas. É você se colocar abaixo daquilo que está ao seu alcance. E entenda uma coisa: toda vez que a minha vontade está deixando de exercer a ação que está ao meu alcance, eu estou entrando em subjugação. No capítulo 23 do livro dos Médiuns, Kardec explica direito. Obsessão simples é quando a sua vontade está batendo de frente com uma outra vontade que quer te afrontar. Então você está pensando para fazer uma coisa que é positiva, que você quer, vem um pensamento que é negativo para te questionar. Mas você está ali atuando. Não é isso que eu quero o que é positivo. Você vai lutando para fazer. Isso é o que a gente chama de obsessão simples. É isso que a gente chama de obsessão sutil. São duas vontades que se degladiam. Uma querendo fazer certo e a outra querendo destruir você. Depois você tem duas vontades equivocadas no caminho do mal, no caminho da ilusão. Kardec chama isso de fascinação. São duas pessoas que gostam de fazer o que é negativo e vivem fazendo o que é negativo e se sentindo bem com o que é negativo.
São as pessoas que estão começando a beber, um vai para o outro, e vamos beber junto. E a gente está começando a fumar, vamos fumar junto. Está começando a usar maconha, vamos fumar junto, está entendendo? E assim vai. Enquanto tem energia vital, enquanto tem saúde, gosta de fazer o que é negativo, sente prazer com o que é negativo, e está cheio de colegas encarnados e desencarnados que também gostam do que é negativo. Isso é o que a gente chama de fascinação. É fofoqueiro, todo mundo é fofoqueiro, eu gosto de fofocar também, é todo mundo fascinado na fofoca. É invejoso com a posse, o sucesso dos outros, está querendo degradar o outro, mas fulano é bonito, não, mas quando ficar velho vai ficar um maracujá murcho, tá entendendo? Aquelas coisas, começa a denegrir, está vendo assim um pelinho de galinha lá, denigre. E gosta de denegrir juntos, são fascinados juntos. É uma coisa impressionante a fascinação que existe, sabe? Porque um gostou dessa tatuagem, outro gostou de botar a mesma tatuagem, outro botou outra tatuagem maior, botou outra tatuagem maior ainda, e vai se fascinando. Daqui a pouco não tem mais pele, só tem tatuagem. Como a gente vê muito na televisão. Mas até aí tudo bem. O pior é quando chega na sua geração. Que vem o pensamento do outro e você não tem mais energia para que sua vontade vá lutar para vencer suas dificuldades. É a subserviência. E não pensa você que isso é uma coisa rara. Porque isso até certo ponto é comum. E é algo que está crescendo. E nos últimos 50 anos, a neurociência descobriu um pouco do mecanismo disso. A primeira experiência foi feita através de cachorrinho, em que, vê como é que é a coisa, né? Ele pegava os cachorrinhos, botava numa jaula, eletrificava aquela jaula e tinha uma alavanca lá com comida. O cachorrinho tomava choque, ele ia procurando alguma coisa para fazer para sair do choque, ele botava a alavanca, batia para acabar o choque, o cachorrinho ficava legal. Toda vez que vinha o choque, a cachorrinha lá, puf, bateu na parava o choque. Ele pegava outros cachorrinhos, botava naquela jaula eletrificada e não tinha meio da pessoa do cachorrinho se livrar. Era choque. O cachorrinho procurava, não tinha nada, até que o cachorrinho sempre deitava ali no chão e ficava tomando choque. Depois ele pegava esse cachorrinho que estava tomando choque, botava a jaula metade eletrificada, metade sem eletrificação. Botava os dois cachorrinhos na jaula, onde estava tomando choque. O cachorrinho entrava, estava tomando choque, aquele que tinha ficado no choque o tempo todo já estava acostumado, deitado e ficava lá tomando choque. O outro que entrava, que tomou o choque, que já tinha aprendido que tinha alavanca, ia lá na alavanca, puf, saía do choque, ficava naquela parte que não era eletrificada e ficava bem. Aí isso chamou de desamparo aprendido. O cachorrinho aprendia a viver no desamparo, no sofrimento. Isso se passou a entender que era do mesmo jeito que acontecia no ser humano. As pessoas que muito sofrem, que passam por dor, constrangimento, frustração, tristeza, decepção, e que muitas vezes ela não encontra saída para aquilo, ela se acostuma com o sofrimento. Elas se transformam em pessoas subservientes. Eles aprenderam esse desamparo. E se julgam incapazes de ter controle para vencer esse desamparo. E passam a vida inteira desse jeito. Eu vou te dar só um exemplo de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu esqueci o nome da cidade. Tem uma grande firma lá que reservou trabalho para as pessoas que eram moradores de rua. Montou uma estrutura de serviço social e de amparo para essas criaturas, em que eles iam lá, tiravam a pessoa da rua, dava casa, moradia, comida, roupa, para que ele fosse trabalhar. Depois de um mês, quando ele começasse a receber seu salário,
esses benefícios seriam retirados porque ele ia ter condição de, com seu salário, de sobreviver junto com a ajuda da psicologia e da assistência social dessas criaturas. Foram mais de 400 pessoas requisitadas. Depois de um ano, ou foi 2 anos, eu não me lembro bem, não tinha 10% das pessoas que foram participar disso. Aí você diz, é vagabundo mesmo, porque não quer trabalhar. Isso é a tua visão, que não enxerga o que está acontecendo. Porque são irmãos nossos que entraram nesse desamparo aprendido. Eles perderam a capacidade de ter o controle das suas ações para vencer as dificuldades, porque entraram nessa subserviência de que a sua vontade é inoperante diante das dificuldades da vida. É o que a gente chama, são os mendicantes de profissão. Se você for ler no Livro dos Espíritos a respeito da esmola, tem uma resposta de São Vicente de Paulo, que ele pede para que a gente se dedique muito para os pobres que não são mendicantes de profissão ainda, para que eles não percam a sua dignidade e entrem nesse movimento de desamparo aprendido. Isso é algo muito importante e que está sendo analisado muito hoje, porque esse desamparo aprendido, ele está começando a ter uma visão mais diferente. Esse trabalho que eu falei para vocês, se eu não me engano, é de 1968. Não foi 68 e 86, não, mas eu acho que é 68. E hoje em dia, a gente começa a ver, e eu trouxe um vídeo que a gente vai passar aqui para vocês, que é um vídeo só de neurociência, e que está começando a se considerar que esse desamparo aprendido não é que a pessoa perdeu o controle das suas ações, é que eles aprenderam a viver na acomodação da situação negativa em que eles se entregaram para a vida. Eles não têm a energia íntima deles, entende, para ir à luta buscar vencer as dificuldades. As pessoas começam se frustrando numa área e depois ela vai se tornando cada vez mais indiferente com as outras áreas da vida que elas precisariam lutar para vencer as suas dificuldades. Tem muitos jovens nossos que passam por desamparo aprendido. Eu acho impressionante que isso acontece lá no meu consultório, eu vejo todo mundo, sabe? Chega as crianças lá, os adolescentes, o que é que você vai fazer de vestibular? O que você gosta? Gostaria de fazer medicina. Então vamos fazer? Não, não vou. Vou fazer outra coisa que é mais simples, mais fácil. Vou fazer biomédica, fazer enfermagem, é uma coisa um pouquinho mais fácil. Eu estou aqui pertinho, entendeu? Eu vou ficar na minha casa, não vou ter que sair de casa. Você entende que o ideal dele era a medicina, mas que eles começam a aceitar a sua incapacidade. Tem uma coisa hoje em dia que fala muito, por exemplo, são os adolescentes nem. Você já ouviu falar disso, né? Nem trabalha, nem sai de casa e vive sempre com os pais, entende? É isso aí, ó. É isso aí. E esse neném é algo que está aumentando assustadoramente na sociedade. Então são pessoas que vivenciam esse desamparo aprendido, que se tornam incapazes de vencer as suas dificuldades, entende? E que ficam sempre na dependência de alguém. Na dependência dos outros, entende? Porque os seus ideais de vida perdeu o significado. Não tem mais dignidade para ir à luta, de vencer as dificuldades, em busca dos seus ideais e ter a superação. E olha, presta bem atenção uma coisa.
muitas dessas crianças neném, desses adolescentes neném, são pessoas de famílias boas, que têm condição. Aí você pergunta, onde é que aprendeu esse desamparo aprendido? Nos estímulos do meio social que estão vivendo. Desse grau de competitividade que foram criados, entende? Com essas frustrações que a própria sociedade mostra e que a maioria é conivente em aceitar. A gente tem que saber estimular, não só a nós, mas aos nossos, a ter capacidade de superação. Tem trabalho de neurociência hoje em dia que mostra que aquilo que traz mais completude, plenitude, em outras palavras, felicidade para as pessoas, é quando elas ganham em aprendizagem e ganham em superação. E isso é registrado, né, através de ressonância funcional, porque toda vez que você tem uma aprendizagem de algo que você não tinha, que você superou, toda vez que você teve alguma conquista de trabalho que mostrou uma superação sua, aquilo faz com que essa área cerebral da plenitude ela acenda durante o exame toda vez que você relembra aquilo. E a intensidade de dopamina que é liberada, entende? Dá uma estimulação cerebral difusa, coisa que só acontece quando essa área é estimulada. Tem uns trabalhos divulgados da Espírita Neto Guimarães, em que ela divulga uma síntese desse trabalho. Se você quiser assistir, você digita lá Neurociência e Espiritualidade, ou é Neurociência e Espiritismo. Se eu não me engano, a Neto bota Espiritismo mesmo. Então são 3 vídeos. Um vídeo ela fala sobre o trabalho, a compaixão, também tudo do trabalho de neurociência, que é o começo da caridade, e os outros 2 trabalhos, entendeu, a respeito justamente disso que eu estou falando, da felicidade, que você consegue através de aprendizagem e superação. E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que está no desamparo aprendido, ele não aprende a controlar suas atitudes para que tenham ações edificantes e que aprendam alguma coisa. Eles estão sempre subservientes. A pessoa com desamparo aprendido, ele não vai superar nada, porque ele se considera o que está lá embaixo. A pessoa que tem desamparo aprendido, ele está subjugado espiritualmente. Essa é uma obsessão com subjugação. E veja depois a quantidade de adolescentes neném que tem no Brasil. Estou dando só um exemplo dos neném. Eu não estou falando dos moradores de rua. Eu não estou falando das pessoas que usam drogas. Porque são todas mesmo que vivem no desamparo aprendido. Você veja a quantidade que existe na população brasileira que está padecendo de subjugação. E aí você tem, como espírita que é, o tratamento que deve ser proposto para isso. Porque só tem 2 coisas que você pode fazer para libertar uma pessoa de qualquer quadro obsessivo. Seja ele qual for, obsessão simples, fascinação ou subjugação. É você ter em busca de algo edificante e de labor-terapia, que é trabalho. A pessoa com desamparo aprendido não consegue trabalhar. Eu estou falando para vocês a amostra que tem desse trabalho no Rio Grande do Sul. Que não chega a 10% depois de 1 ano de trabalho, os que conseguem vencer as dificuldades e sair do seu grau de subjugação. O que é que uma pessoa no desamparo aprendido pode estar fazendo de edificante? Nada. Convida ele para fazer algo edificante, ele vai te dar um monte de justificativas, entre aspas. Justificativa não, explicações, para que ele tenha aquele comportamento. Porque ele sempre se coloca lá
no último da escala evolutiva. Então a gente precisa enxergar esses nossos irmãos com esse olhar espiritual, porque eles são dignos da nossa compaixão, para que a gente faça de tudo que está ao nosso alcance em não deixar outras pessoas caírem no desamparamento. E se algum dessas pessoas que tem chegar ao nosso alcance, que a gente olhe ele com esses olhos de fraternidade, para não querer rotular eles de preguiçosos, viciados, inconsequentes, ou seja lá qual for o adjetivo que você quiser dar. Mas fica sabendo que são irmãos nossos que entraram num padecimento muito grande, com sofrimentos que às vezes surgiram na primeira infância. E por que é que eu digo na primeira infância? Porque se o pai ou a mãe não formatou o cérebro do seu filho até 4 anos, para que ele aprenda a aprender, ele não vai desenvolver na circuitaria cerebral dele aquilo que ele precisa para ir em busca de algo melhor, para se tornar uma pessoa cada vez mais edificada diante da vida. Se você não aprendeu a aprender e vê os sofrimentos da vida te castigando, porque no planeta de provas e expiações o que a gente vai ter mais é sofrimento e dor. Então vai chegar o sofrimento, você não aprendeu a aprender, vai estar sofrendo, vai vir alguma coisa para que você faça diferente, mas você não aprendeu a aprender. Como é que você vai fazer diferente se você não aprendeu a aprender? É até 4 anos de idade que você formata isso na cabeça do seu filho. Aí quando você vê essa geração neném aumentando, você olha para aquele pai, para aquela mãe, vai fazer um estudo anterior da vida deles e ver como é que eles viviam. Vê com quem é que ficavam os filhos deles, se era com pai e com mãe. Vê quantos foram jogados na mão de secretárias que não estavam nem aí para aquelas crianças. Ou mesmo colocando em escolas pagas, seja lá o que for, que jamais vai substituir o afeto de um pai e de uma mãe. Entende isso, gente. Estuda isso um pouco. Ajuda na edificação da natureza humana aqui na Terra. Nós queremos pertencer a um planeta de regeneração. Se é isso que você quer, comece a trabalhar agora. Desenvolva em você esse sentimento de fraternidade. Procura ajudar a tua família, teus familiares, que tem gente que está passando por essa situação de desamparo aprendido. E não pensa que é safadeza, não. É doença. E se você não tiver cuidado, paciência. Aqueles que são mais caros teus também podem entrar nisso. Porque são muitos que chegam no consultório da gente padecendo uma doença que ele vai falar aqui no vídeo, chamada depressão, que está diretamente relacionada também com o desamparo aprendido. Pessoas que perderam o controle das suas ações para ir em busca de se edificar e vencer as dificuldades da vida. Você mostra para ela, vamos fazer assim, assim, assado, ela até, olha, não, isso não é para mim. Não, fica melhor assim. Você vai mostrando aqui, ali, acolá, entende? E a resposta é a mesma. Isso é para eles. Eles gostam de ser assim. Eu gosto de ser desse jeito. E gostam de viver sofrendo. É aí que está a causa, muitas vezes, do quadro depressivo. Daí a importância que a neurociência está dando nisso a investigar essas coisas. Hoje em dia a coisa fica mais complicada, porque esse trabalho que foi feito com os cachorrinhos, que foi em 1960, hoje em dia é considerado um trabalho totalmente antiético. Dar choque em cachorro, deixar o bichinho tomando choque lá, até dentro do desamparo ficar lá sentado. Isso hoje em dia é crime. São trabalhos que não podem ser repetidos. Então se analisa através de outros mecanismos, principalmente hoje com ressonância. Então eu vou passar para vocês no vídeo
de alguém que não é religioso, não trata de religião, não pense que eu estou falando isso aqui do ponto de vista espírita. Eu já trouxe para vocês o exemplo de Santo Agostinho, e são vários exemplos que tem no Evangelho da gente, para que a gente socorra as pessoas antes delas perderem a dignidade. Se você quiser saber, chama a Beneficência, no capítulo 11, sei lá, mas deve ser 11, acho que é o exemplo da Beneficência, em que a mãe leva a filha, vai visitar aqueles que estão padecendo, passando fome, porque o pai está internado no hospital, e ela vai levar comida, vai levar amparo, vai levar remédio, depois vai lá no hospital consolar o pai, para quê? Para que eles não entrem no desamparo aprendido. Chama a Beneficência. Você digita lá no seu Evangelho, lê, que aquilo ali é lindo o exemplo daquela mãe. Aquilo ali, tudo é a espiritualidade pedindo para que a gente socorra nossos irmãos em sofrimento, para que eles não entrem no desamparo aprendido. Quer fazer caridade? Do jeito que fala na casa espírita, que fora da caridade não tem salvação? Pois está aí um prato cheio. Vê quantos sofrimentos estão chegando aí com as pessoas que você conhece. Faz alguma coisa para que eles comecem a lutar para vencer suas dificuldades. É por isso que eu acho extremamente degradante. Eu vou falar duas palavras, degradante. A casa espírita ficar oferecendo sopinha para suas crianças, para suas famílias que têm desamparo aprendido. E nada fazer em benefício daquelas criaturas, do ponto de vista moral, e muito menos do ponto de vista espiritual. Então vocês pensem bem, para que a gente não entre nesse mecanismo sendo colaboradores de entidades que gostam de trabalhar a subserviência. Entenda, isso tudo vem com comparação, isso tudo vem com competitividade. Tua casa está cheia de comparação. Liga a tua televisão e você vai ver o que você está assistindo. Então a gente vai passar para vocês o seguinte. Eu vou apagar esta lâmpada aqui para que vocês enxerguem melhor. Há coisas que estão perfeitamente dentro do nosso controle. Coisas que nós podemos transformar. Apesar disso, infelizmente, quando nós fracassamos muitas vezes seguidas, ou quando outras pessoas e instituições tiram a nossa liberdade, tiram o controle das nossas mãos por algum tempo, nossa mente se adapta a esse desamparo. Esse processo de aprendizagem, onde nós aprendemos que não somos capazes de mudar as coisas, é estudado em profundidade pela psicologia e é chamado de desamparo aprendido. O desamparo aprendido, então, é um fenômeno psicológico onde os indivíduos que são expostos a situações de desamparo, de dor, angústia, fracasso e, em geral, situações de sofrimento das quais eles não conseguem escapar e sobre as quais eles não têm controle algum, tais indivíduos tendem a aprender que não são capazes de controlar as coisas e simplesmente aceitam novas formas de sofrimento que lhes ocorrem no futuro. Trata-se de uma internalização de desamparo. Mas essa aceitação não é tranquila. Trata-se de algo que faz a pessoa permanecer sofrendo, mesmo possuindo a capacidade de escapar desse sofrimento, simplesmente porque ela internalizou o desamparo de uma situação de sofrimento anterior. O que acontece com muitos jovens na escola é uma situação onde eles se sentem punidos, onde seus estudos não resultam em bom desempenho e, por não conseguir uma boa nota, mesmo se esforçando muito, eles simplesmente desistem. Desistem de tirar boas notas, desistem de lutar pelo vestibular dos seus sonhos e desistem muitas vezes da própria escola. Em situações profissionais isso é muito comum. A pessoa está em um emprego que ela odeia, um emprego que lhe faz muito mal, mas do qual ela precisa para sobreviver e sustentar a família. Devido a isso, ela aprende o desamparo e acredita que não há nada que ela possa fazer na vida profissional para que ela encontre um trabalho que lhe faça feliz. E com isso, segue a vida em sofrimento. Esse fenômeno é muito comum também em relacionamentos abusivos. A pessoa passa anos sofrendo em um relacionamento e aprende o desamparo. O desamparo aprendido, aliás, pode estar associado inclusive a transtornos psiquiátricos, como a depressão. Estudos já demonstraram a associação entre a depressão e o desamparo aprendido. Tudo isso nos permite fazer algumas reflexões importantes.
Se você fizer uma lista das coisas que mais te angustiam e preocupam todos os dias, provavelmente você verificará que a maioria delas é coisa sobre a qual você não tem controle algum. Mas nós não podemos, com isso, passar a acreditar que nada está sob nosso controle. Quando nós aprendemos o desamparo, nós tendemos ao pior tipo de inércia que existe. A inércia que nos faz permanecer em situações de angústia e sofrimento. Ou, no mínimo, a inércia que nos impede de crescer e melhorar. Nós não podemos ser ingênuos. O fracasso é mais provável do que o sucesso. Se você já leu a biografia de qualquer grande empreendedor ou grande líder, ou de personagens históricos marcantes, eu aposto que você encontrou muito mais páginas falando de fracassos do que de sucessos. Então, o que nos diferencia daqueles que conseguem o sucesso não é a ausência de fracasso. Ao contrário, é aceitar os fracassos, aprender com eles e seguir em frente com uma nova estratégia. Não deixe que a passividade tome conta da sua vida. Afinal, se você viver uma vida passiva, é bem provável que lá na frente você olhe para trás e se arrependa. Que você se arrependa por não ter tentado, por não ter arriscado e, sobretudo, por não ter vivido. Os estudos mais recentes sobre o desamparo aprendido, esses estudos vêm invertendo a lógica do desamparo aprendido. Essencialmente, a observação do funcionamento do cérebro tem sugerido que o desamparo não é aprendido. Na verdade, o que os dados indicam é que a passividade é uma espécie de modo padrão, de modo automático do funcionamento do cérebro. Ou seja, não é que nós aprendemos o desamparo. Na verdade, nós deixamos de aprender que nós temos controle. E por isso nos relegamos à passividade automática do desamparo. Em outras palavras, é por deixar de aprender que nós temos controle, é por deixar de aprender que nós somos capazes de transformar nossas vidas que nós seguimos passivos em desamparo. É por isso que a aceitação e a passividade se tornam comportamentos predominantes. A minha recomendação, então, é não se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, mas, apesar disso, perceber que existe uma coisa que está totalmente dentro do nosso controle: as nossas ações, aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos. Com isso em mente, levante da cadeira e dê um primeiro passo, curto, mas firme. Às vezes, um passo totalmente diferente, rumo a um caminho que você nunca trilhou. E pode ser que lá na frente você tropece, pode ser que você caia, pode ser que a queda seja dura e que haja pessoas pisando em você, mas jamais aceite o desamparo. Por mais duro e difícil que seja, levante e siga em frente. Eu vou dar uma forma de publicar esse vídeo no site que a gente tem lá dos estudos da quarta-feira. Se vocês não forem cadastrar lá no site, é só dar o dado para o Rangel. Pode dar o dado para o Rangel. Mas só botando o nome de vocês lá e vocês têm acesso a todas as palestras, tudo que a gente faz aqui. Eu quero que vocês entendam isso que ele falou, entendam agora no final, porque todos nós temos o que a gente chama rede de modo padrão. Isso é uma coisa meio complexa para a gente estudar. Mas nós somos seres sociais. E quando eu estou vivendo em sociedade, eu tenho uma rede de modo padrão de como eu me comporto com a sociedade. Então, meu comportamento social, meu comportamento emocional, meu comportamento impulsivo, isso tudo existe redes de modo padrão, de como a pessoa interage com o mundo e vai em busca do seu próprio. Quando ele fala que tem uma rede de modo padrão passivo, é que a forma natural do cérebro dele se comportar diante dos estímulos que estão chegando é ele entrar em passividade, em neutralidade. Aquilo chega para ele e não desperta nessa rede de modo padrão uma reação em que ele vá em busca de interagir com aquilo que está chegando. Então ele entra nessa passividade que ele chama. Isso é trabalho novo. Esse vídeo do Pedro está até um pouco recente. São poucos os trabalhos que a gente vê a respeito disso. Se fala muito mais em desamparo aprendido baseado nessa perda de controle sobre nossas ações. Mas eu quero que você entenda uma coisa, sabe?
Quando a gente vai estudar a lei de liberdade, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Existe alguma coisa do ser humano em que ele tenha liberdade plena? Porque quando ele pergunta sobre liberdade, ele diz, olha, você só tem liberdade quando ele está sozinho no deserto. Porque desde que conviveu com alguém, acabou a lei de liberdade. Ele tem que respeitar o direito do outro. Aí Kardec diz, mas não existe nada que aconteça que eu possa ter liberdade plena. Ele diz, existe. Uma coisa o ser humano tem liberdade, é a de pensar. O pensamento você tem liberdade plena. Ele pergunta, e a consciência? A consciência é a mesma coisa. É um pensamento mais íntimo como os outros pensamentos. Entenda, ele quis dizer o seguinte, olha, tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo que você sente, você tem a oportunidade e a capacidade de pensar e fazer algo diferente de tudo aquilo que está te chegando, com as percepções que você está tendo e com aquilo que você está sentindo. Entre você sentir, perceber e agir, Deus te deu a lei de liberdade para que você tenha consciência daquilo que você vai fazer. Nada deve ser passado por nós sem ter a devida análise daquilo que a gente está percebendo e sentindo. Quando você se coloca na situação de ter pensamento impuro, é porque você abdicou do seu direito de ter liberdade. Você já se acha perfeito. E tudo aquilo que chega, você já responde. Você não para pensar e refletir no que você vai fazer com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. Se você praticasse isso, só isso, você não entraria no desamparamento. Só isso. Mas a semana que vem a gente vai dar continuidade, que eu vou mostrar no livro dos Espíritos, que eles não orientam a gente a ter competitividade e comparação, mas eles nos orientam a praticar a emulação. É uma questão muito interessante. Na semana que vem a gente vai. Muita paz aqui. Eu acho que vocês ficaram pensando aí em alguém que tem isso no quarto período. Então vamos fazer nossa prece aqui para esses nossos irmãos. Né? Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela do dia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão em um só coração. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Te agradecemos, Pai, por esta doutrina que vem amparar e consolar, mas vem também instruir e esclarecer. Que possamos todos nós trabalharmos e fortalecermos em nós a fé humana e a fé divina, pois a misericórdia do Pai nos alcança, porém, elege-nos, esperando de cada um de nós as realizações que cabem a cada um edificar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos os sempre. E assim seja. Damos graças a Deus e damos graças ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Oferendas. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus 7:27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes, pagam um preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidados pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício dos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas,
e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para elas serão atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus